Bom dia! Hoje no jornal É o Comércio iremos falar um pouco mais sobre esse novo vírus que vem desesperando grande parte da população. Tal este que já se tem confirmados aqui no Peru 282 mil casos. Os mesmos começaram a crescer desde que o primeiro homem infectado foi descoberto, no dia 6 de 3 de 2020. Para entendermos mais sobre esse assunto, irei chamar meu amigo Felipe França, que irá entrevistar alguns dos ministros e o presidente. É com você, Felipe. Eu estou aqui com a representante do Ministério da Saúde do Peru, Bela Venuto. E, bom, Bela, gostaria de perguntar quais foram as primeiras medidas de prevenção do Covid no Peru? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, para vir aqui falar um pouco com vocês. E, bem, respondendo a sua pergunta, o Peru foi o primeiro país da América Latina a colocar a sua população em quarentena. O governo ordenou que as pessoas saíssem apenas para serviços essenciais, como comprar remédios e comprar alimentos. O governo também ordenou que tivesse um toque de recolher, que é a proibição das pessoas na rua após um certo horário. O toque de recolher, ele ocorre de 9 horas da noite até as 4 da manhã. Em regiões mais afetadas pelo vírus, ocorre das 18 horas até as 4 da manhã. E aos domingos, essa restrição se estende por 24 horas em todo o país. Além dessas medidas, também as fronteiras do país foram fechadas. E por que o Peru não conseguiu conter o Covid-19 como planejado? Bom, mesmo que nós tenhamos adotado essas medidas de imediato, pouco mais de 2 meses depois do primeiro decreto, o Peru foi considerado o segundo país com mais casos de Covid-19 em termos absolutos. E não era o que a gente esperava, diante das medidas que nós adotamos. Mas o que aconteceu foi que o Peru foi o país que mais aplicou testes na América Latina em relação a outros países que têm uma população maior. Então, isso contribuiu muito, só que esse fato por si só não explica tais dados. Outros fatores também que influenciaram para isso foi que houve certa aglomeração nos mercados e também nos bancos do nosso país. Muitas pessoas estavam tendo uma frequência muito grande indo aos mercados e não estavam respeitando o distanciamento social que deveriam respeitar. E nos bancos também, devido à quantia que o governo disponibilizou para as famílias pobres e para as pessoas desempregadas, acabou que estavam tendo filas enormes nos bancos e também tendo uma certa aglomeração. Então, isso prejudicou muito as nossas medidas e etc. Outro fator também que influenciou muito, que eu acho até muito importante ressaltar, é que cerca de 12% das famílias pobres da população peruana vivem em condições de casas superlotadas. E o que acontece é que, às vezes, as pessoas têm os cuidados apenas quando elas vão para a rua. Mas é importante também nós termos os cuidados dentro das nossas próprias casas. Ter a higienização devida, evitar o contato, ter o distanciamento social para você não acabar contaminando as pessoas da sua casa ou algum membro. Certo, representante. E o maior pico do país já aconteceu? Sim, segundo alguns dados, o pico no nosso país ocorreu no final de maio. E desde então houve uma redução, reduziu-se substancialmente o número de contágio da população. E os números diários de Covid vêm diminuindo gradualmente. Certo. Obrigado, representante. A partir dos dados dos últimos dias, o Peru apresentou uma queda histórica de 40% em seu PIB. Com essa informação, prosseguiremos as entrevistas. O próximo entrevistado será o senhor presidente. Estou aqui agora com o presidente, Martim. E, Martim, como é que foi com essa aglomeração que está rolando muito, principalmente em mercados? Como é que está rolando essa aglomeração aí? Bom, assim como foi sugerido pelo Ministério da Saúde, assim quando foi decretado a pandemia no Peru, nós automaticamente fechamos parcialmente do comércio, incluindo principalmente os mercados, que é onde há maior contaminação da Covid-19, assim como a divulgação das medidas propostas também pelo Ministério da Saúde e a OMS à população. Então, a gente pode dizer que as medidas foram entregues rapidamente e a contaminação foi logo detectada e identificada como problema. Certo. Presidente, quais foram as consequências políticas e econômicas desse ato? Bom, não sei se foi divulgado, mas 9 a 12% do nosso PIB é destinado a pessoas que perderam seus empregos devido à pandemia.
e também a empresas que faliram durante esse processo. Quanto a questões políticas, cerca de 80% da população aprova as medidas do Ministério e da minha pessoa quanto à economia e à pandemia a si mesma. Certo. Por que o Peru foi um dos países que mais gastou nessa pandemia? Como eu disse anteriormente, cerca de 9 a 12% do nosso PIB é destinado a pessoas que perderam seus empregos e a empresas falidas. E muitas das empresas economicamente grandes no Peru faliram durante a pandemia. E os números esperados pelo Ministério e os números que condizem com a realidade foram muito distintos. Então, houve uma grande quebra de expectativa nossa quanto aos gastos esperados. E houve muito mais do que a gente pretendia gastar. Certo. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Ainda sobre o novo vírus, a partir das últimas análises, o número de mortes chega a quase 10 mil. Com esse dado, prosseguimos a próxima e última entrevista, com uma representante da população. Agora que eu estou com a representante da população, Isabela. Isabela, por favor, conta pra gente. Você acredita que o isolamento social é a melhor forma para acabar com esse Covid-19? Acredito que sim, pois é a única opção que temos para derrotar esse vírus. Uma vez que é vital respeitar a dignidade do próximo e é vital que os governos mantenham informados e apoiem o isolamento social, pois são eles que precisam garantir o bem-estar das pessoas que perderam a sua renda. Certo. Certo. Representante, você acredita que as medidas tomadas pelos representantes estão realmente sendo igualitárias a toda a população? Então, o Peru foi um dos primeiros países da América Latina a colocar a população em quarentena para tentar conter a disseminação da Covid-19. Porém, as condições econômicas e a obrigação de irmos a lugares superlotados impediram o objetivo mais importante da luta contra o Covid-19, que é maximizar o distanciamento social, uma vez que 71% da população ativa vive da economia informal ou obtém sua renda diária dia a dia. Nesse sentido, as pessoas que saíram para trabalhar foram às estações de transporte, ou até mesmo aqueles que foram fazer compras foram a lugares superlotados, no qual o distanciamento ele não foi respeitado. Então, isso se tornou o foco de transmissão. Portanto, o governo ele minimizou as saídas, mas esqueceu de maximizar a distância social, uma vez que parte dos contágios se deve a isso. Certo, representante. E você, quais medidas está tomando? Então, as medidas que eu estou tomando para me proteger é ficando em casa para manter o isolamento social. E quando saio, faço uso de máscaras e tento manter sempre o álcool gel por perto para higienizar as mãos e tudo mais. E além disso, tento manter o distanciamento devido das pessoas. Obrigada, representante. Eu que agradeço pelo convite. O jornal É o Comércio se encerra aqui. Bom dia e um ótimo fim de semana.